Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 4 de outubro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos, do livro Nascer e Renascer, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Fatalidade e Livre-Arbítrio. E Emmanuel nos diz: antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É, por isso, que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos, na planificação que ontem organizamos fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Bem, meus irmãos, uma boa noite e um ótimo estudo a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 4 de outubro de 2024 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 851 a 867 do Livro dos Espíritos, com o tema Fatalidade. A questão 851 diz assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida
conforme o sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? E os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, por essa resposta, dos espíritos, a gente observa que, na verdade, a fatalidade faz parte da nossa programação que nós fizemos antes de reencarnar, E aí no livro Estudando o Livro dos Espíritos, Djalma Santos e Ana Maria Spranger comentam sobre essa resposta que as pessoas, com o uso do livre-arbítrio, podem modificar essa espécie de destino, que na verdade é uma escolha feita pelos espíritos reencarnantes a fim de cumprir suas provas necessárias ao ressarcimento dos seus erros. Se o espírito encarnado escolhe o caminho do bem, poderá modificar o seu destino para melhor. Quer dizer, se havia uma fatalidade para acontecer, que fazia parte das provas necessárias à evolução do espírito, ele, pelo seu livre-arbítrio, escolhendo o caminho do bem, ele poderá modificar essa prova, essa fatalidade, atenuando essa prova, tornando-a mais branda. Assim, uma prova que seria dificílima de superar poderá ser aliviada pelas escolhas do espírito na direção da conquista de virtudes, da prática da caridade e na perseverança no caminho do bem. E aí, na questão 852, Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? E os espíritos respondem: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então, os espíritos estão esclarecendo que esses dissabores, fatalidades, elas fazem parte das provas que nós mesmos escolhemos, e que, se nós procurarmos agir no bem, com a consciência tranquila sempre, nós poderemos aliviar as nossas provas. Então, Djalma e Ana Maria nos explicam que as fatalidades que perseguem certas pessoas são resultado dos muitos erros do passado. Todos nós na Terra somos devedores do passado, e que necessitamos saldar os compromissos com a retaguarda distante. Essas experiências dolorosas, como eles nos explicam, podem ser atenuadas se perseverarmos no caminho do bem, ou podem ser agravadas se os compromissos assumidos na preparação da reencarnação forem descumpridos. Então, se a gente procura agir no bem,
a gente pode atenuar, né, abrandar esses dissabores, essas fatalidades. Se nós, ao contrário, enveredarmos pelo caminho do mal, nós vamos agravar, e aí o sofrimento será maior. Na questão 853, Kardec pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, os espíritos estão nos esclarecendo que somente a gente não pode evitar o momento da morte, que já foi programado antes da gente reencarnar. Agora, essas fatalidades, esses dissabores, como a gente vem esclarecendo, podem ser atenuados dependendo da gente usar o nosso livre-arbítrio no caminho do bem. E Djalma e Ana Maria, eles nos explicam que as pessoas se surpreendem diante de acontecimentos dramáticos em suas vidas porque não encaram a vida aqui na Terra como uma preparação para a vida futura, que é a vida espiritual. Sendo assim, o acaso não existe. Tudo foi exatamente programado por nós e pelos benfeitores espirituais para que a nossa encarnação pudesse ser, né, o ressarcimento do passado. Todas as fatalidades que ocorrem em nossas encarnações fazem parte de um planejamento anterior à vida atual, a fim de cumprir compromissos que vão nos reabilitar dos erros do passado. E aí, na questão 854, Kardec pergunta: do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? E os espíritos respondem: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, as precauções, né, que os espíritos amigos nos intuem, né, quando a gente tem uma premonição, né, um aviso assim, através de um sonho, né, porque a nossa hora ainda, né, não é aquela, e aí é um aviso de um perigo, né? E aí Djalma e Ana Maria, eles comentam que faz parte do instinto de conservação a precaução para evitar a morte. Esse cuidado é necessário para o nosso próprio bem, evitando que possamos partir antes da hora. Quando isso acontece, por falta de precaução, diante de perigos, falta de cuidado com a saúde, aí o que vai nos acontecer? Nós temos uma forma de suicídio indireto. Apesar das consequências desse tipo de suicídio serem mais brandas, né, porque não foi uma coisa provocada de forma violenta, né, como você se jogar de uma ponte, você dar um tiro em si mesmo, né? Haverá consequências, né? Porque a falta de cuidado com si mesmo, com a sua saúde, a exposição a perigos desnecessários, né? Então, isso aí
também é considerado um suicídio, só que um suicídio indireto, né? Então, as consequências terão um efeito negativo sobre aqueles que se deixam levar pelas tentações, recaindo muitas vezes nos erros do passado, seja em questões de imprevidência, nos atos de segurança para si mesmo e para os outros que convivem, né, com essa pessoa, falta de cuidado com a saúde, com o corpo físico, deslizes morais e tantos outros. Na questão 855, Kardec pergunta: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? E aí os espíritos respondem: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. E aí Ana Maria e Djalma nos explicam que nós planejamos os perigos pelos quais passamos em nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, a fim de que possamos evoluir, superando as nossas dificuldades. Então são desafios que muitas vezes vão acontecendo durante a nossa vida, né? E que fazem parte do nosso planejamento anterior, né? A reencarnação, que na verdade vão nos ajudar, vão nos impulsionar ao progresso. Na questão 856, Kardec pergunta: sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? E os espíritos respondem: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, nós temos essa intuição do tipo de morte que teremos, porque nós escolhemos determinadas provas, né, ao longo da nossa reencarnação, a fim de superarmos os erros do passado. Então, nós temos essa intuição do que pode nos acontecer, né? Na verdade, não temos certeza absoluta. E Djalma e Ana Maria comentam que nós podemos até ter intuições, né, com o tipo de morte que teremos, ou até sonhar, né? Mas, no entanto, como nós ainda estamos num estado evolutivo de um planeta de provas, né? Então, ainda não temos essa certeza absoluta, mas esse fato não é negativo. Por quê? Porque se nós soubéssemos o tipo de morte que nos espera, nós tomaríamos uma série de providências antecipadas e que trariam perturbação para nós mesmos e para nossos familiares. Então, Deus sabe de todas as coisas e no nosso atual estado evolutivo é importante que a gente não tenha essa certeza absoluta, né, do tipo de morte que nós teremos. Na questão 857, Kardec pergunta: há homens que afrontam os perigos dos combates persuadidos de certo modo de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para sua confiança? E aí os espíritos respondem: muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Então, a situação é válida
tanto para a gente ter uma intuição, né, sobre a hora do nosso desenlace, como também de achar que diante de um perigo nós sobreviveremos, porque ainda não é a nossa hora. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Então, essa intuição que a gente tem, né, da hora da nossa partida, é uma forma de que os benfeitores espirituais têm de nos preparar, né, para esse momento que é inevitável. E também nas horas em que a gente enfrenta um perigo, um desafio que foi programado, que é necessário para nos melhorarmos, né? Então, também os benfeitores nos trazem, né, essa advertência de que não é a hora que a gente precisa enfrentar, né, aquela prova, aquele perigo, aquele desafio, porque ele é importante para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, os espíritos benfeitores vêm para nos dar essa força, essa coragem. E Djalma e Ana Maria dizem também que essa intuição, ela vem para nós, né, porque dependendo da situação que a gente escolheu passar, né, da missão que a gente aceitou, é necessário para que nós possamos cumprir, né, essa missão. Então, eles nos fortalecem com essa coragem, né, de superar aquele desafio, nos dando forças para que a gente possa alcançar o progresso. Conforme Ana Maria e Djalma nos esclarecem, o ser humano não tem, assim, ideia, né, da data de sua morte. Mesmo ele tendo pressentimento de que sairá vivo, né, dos combates, isso pode não acontecer. Isso vai trazer uma espécie de frustração ao espírito, que ele se impõe por orgulho, né, de dizer, não, eu conheço o meu futuro, eu sei o que vai me acontecer. E aí querendo ultrapassar os limites da sabedoria humana, que nós sabemos ainda é muito intermediária, né, podemos dizer assim, porque nós somos ainda espíritos num planeta de provas e expiações. Nós podemos concluir que nada justifica nos colocarmos em situação de perigo, porque os pressentimentos que os espíritos protetores nos trazem, eles são advertências para que estejamos preparados para partir. Então, quer dizer, como a gente falou antes, eles nos preparam para esse momento inevitável e não para que desperdicemos a nossa encarnação, quer dizer, não querendo nos expor a um perigo desnecessário. Apenas eles podem nos intuir para nos dar coragem no momento difícil. Na questão 858, Kardec pergunta: por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? E aí os espíritos respondem: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. E Djalma e Ana Maria nos explicam que o temor da morte é natural,
em todas as pessoas. E quem diz que não tem medo da morte deve estar contando uma mentira. Até porque esse sentimento inato de sobrevivência do corpo é o que preserva a vida dos encarnados, inclusive impedindo uma série de consequências graves, de suicídios, de desencarnes prematuros. E na questão 859, Kardec pergunta: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? E os espíritos respondem: são de ordinário coisa muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles e fazer com que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. E Ana Maria e Djalma explicam que nós podemos evitar acidentes sendo mais prudentes, tendo mais responsabilidade, bom senso e cuidado. Assim, nós podemos evitar os acidentes de percurso que podem acontecer por nossa imprevidência. Porém, aqueles que já faziam parte, da nossa trajetória e que podem até provocar a morte, esses são inevitáveis. E aí não foi por falta de cuidado da nossa parte, por imprevidência, que eles ocorreram. Não, eles já estavam programados de acontecer. Na questão 860, Kardec pergunta: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? E os espíritos respondem: pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. E aí Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que o homem prudente e responsável que escolhe fazer o bem está sempre vigilante com seus pensamentos voltados para Deus, em oração. Como qualquer pessoa, está sujeito a acidentes, mas com a proteção dos amigos espirituais com quem ele procura sintonizar, através da oração, da prática do bem, esses acidentes vão acontecer numa escala menor e apenas aqueles que já estavam programados. Então, aqueles que já estavam programados são inevitáveis, mas aqueles que podem acontecer por falta de prudência da nossa parte, esses podem ser evitados se a gente procura se conduzir de forma positiva, sintonizado com o bem e com os espíritos do bem. Na questão 861, Kardec pergunta: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino?
E os espíritos respondem: não, escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Então, os espíritos estão nos esclarecendo que não é possível que uma pessoa saiba que vai ser um assassino. Primeiro, esse pensamento, né, precisa estar presente nele e a vontade, o livre-arbítrio. Então, ele pode até passar por uma situação, né, trágica na sua vida, em que aconteça esse impasse, mas ele poderá evitar, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade de permanecer no bem. E Djalma e Ana Maria nos explicam que o espírito recebe apenas um esboço do que vai acontecer aqui na reencarnação. Ele não sabe de forma completa qual é o seu destino. Ele tem seu livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher o que é bom ou ruim para ele. Se escolhe um caminho de violência, as consequências podem ser de ocorrer assassínios em sua vida. Pessoas, então, quer dizer, isso aí é uma coisa que ele não pode prever. O espírito tem uma ideia assim bem vaga, né, do seu destino aqui na Terra. Ele não tem certeza absoluta. Agora, ele, pelo caminho que ele escolhe, pela sua conduta moral, ele pode provocar determinadas situações violentas e que podem ter consequências trágicas para si mesmo, atrasando o seu progresso. Na questão 862, Kardec pergunta: pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que me parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? E os espíritos respondem: será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Então, os espíritos estão nos esclarecendo que, na verdade, não é uma fatalidade, né, uma coisa terrível, mas faz parte da programação do espírito passar por aquela situação difícil para que ele possa evoluir. E aí Djalma e Ana Maria nos esclarecem: o destino vem ao nosso encontro porque é o que merecemos, a fim de que possamos crescer moralmente e intelectualmente. Assim, as decepções, elas não acontecem por acaso, elas são atraídas por nós a fim de que possamos cumprir com a programação escolhida por nós mesmos. Então, nós programamos, antes de reencarnar, determinadas situações que, apesar de trazerem decepções, de nos trazerem preocupações e até mesmo tristezas, porque dessa forma nós mesmos pensamos e programamos que seria a melhor forma de evoluirmos.
de ressarcirmos os erros do passado. Na questão 863, Kardec pergunta: os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice, quer dizer, empecilho, né, ao exercício do livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Então, Ana Maria e Djalma nos esclarecem que o respeito às leis humanas, não às leis divinas, as leis que os homens elaboram, né, não vão ser um empecilho ao exercício do nosso livre-arbítrio, mas sim um freio para que as pessoas não ultrapassem as fronteiras dos outros, os direitos, né, das outras pessoas. Então, nós sabemos que não é um empecilho para que o exercício do livre-arbítrio, porque nós vemos tantas pessoas aí que são presas, né, porque cometeram crimes, porque não respeitaram o direito alheio, apesar da lei humana, né, dizer, né, o que pode e deve ser feito. Na questão 864, Kardec pergunta: assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? E aí os espíritos respondem: de ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar, né? Então, às vezes uma pessoa alcança um sucesso, né, estrondoso e pensa assim: não, eu vou ter provimento para o resto da minha vida. E de repente acontece um revés e ela fica a ver navios, né? Como a gente diz, tudo aquilo que ela conquistou pode ser perdido, né? E ela poderia ter evitado se tivesse sido prudente, né? Se tivesse pensado com mais cuidado, né? Pedindo sempre a orientação dos mentores espirituais para que se conduzisse de uma forma mais equilibrada. Como Djalma e Ana Maria nos explicam, essas pessoas favorecidas pela sorte, na verdade, elas são recompensadas se elas forem honestas, se elas agirem com serenidade, com prudência, atraindo para si energias positivas emitidas por encarnados e desencarnados que acompanham suas experiências. São, muitas vezes, pessoas favorecidas pela sorte por serem inteligentes, esforçadas, criando para si um ambiente favorável para que coisas boas possam acontecer, evitando energias negativas que atraem acontecimentos desastrosos. Então, essas pessoas favorecidas fizeram por onde, né? Porque elas tiveram acontecimentos positivos em sua vida,
em suas vidas, mas elas também agiram no bem. Agora, se elas forem imprudentes, tudo isso pode ir por água abaixo. Na questão 865, Kardec pergunta: como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem a ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Aí os espíritos respondem: alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, as tentações, elas ocorrem na nossa vida e muitas vezes elas podem ter sido atraídas por nós mesmos a fim de que a gente possa se provar se a gente está melhor, se a gente está conseguindo resistir a determinadas tentações, determinados vícios de que já fomos presas no passado. E Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que o jogo é um mal como outros vícios que ainda permanecem na Terra. Aqueles que sucumbem ao vício do jogo podem até fazer fortunas, mas que são tentações para o espírito, atrasando seu progresso moral. Então, as pessoas podem se inebriar com essas fortunas adquiridas em jogo, né, e resvalar pelo caminho do mal, né, se deixando levar por esse vício que é o jogo, e no fim também acabam perdendo tudo que ganharam. Tá? Sem contar que essas conquistas são materiais, né? E a pessoa acaba com isso não fazendo nenhuma conquista moral, que é o que importa realmente para o nosso progresso, para a nossa evolução como espíritos. Na questão 866, Kardec pergunta: então a faculdade que favorece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E aí os espíritos respondem: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Então, os espíritos estão nos esclarecendo que as provas difíceis são elas que nos impulsionam mais ao progresso. E se a gente persevera, né, sempre no bem, em oração, em sintonia com os amigos espirituais, teremos condições de suportar essas provas e nos elevaremos realmente como espíritos. Ana Maria e Djalma, eles nos explicam que caminhamos sempre para onde estão os nossos desejos, paixões e vícios, seja para o lado do bem como do mal, usando sempre a nossa liberdade de escolher, que é o nosso livre-arbítrio. Então, se aprendemos a escolher o caminho do bem, conseguiremos atingir o progresso mais rápido. A vida está sempre nos apresentando escolhas. Precisamos estar vigilantes em oração, em sintonia com o alto, a fim de fazer boas escolhas.
E na questão 867, Kardec pergunta: de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? E os espíritos respondem: antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. A alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra, quer dizer, está relacionado a um passado distante, quando as pessoas olhavam para o céu e achavam que as estrelas poderiam dar mensagens sobre o futuro, ou vai acontecer uma tragédia porque viram passar uma estrela cadente, que na verdade é um cometa que passou. Enfim, tantas coisas ainda do passado, distante. E Ana Maria e Djalma, eles explicam que essa superstição vem de tempos remotos, mas sem nenhuma eficácia comprovada, e é uma maneira de depreciar o esforço dos outros. Acontece com quem é pouco esforçado e que atribui a um trabalho árduo da outra pessoa um acaso ou proteção de uma estrela. Quer dizer, não tem nada a ver. E aí nós vamos concluir lendo as palavras de Laura Bergalo no seu livro para jovens sobre o Livro dos Espíritos, onde ela nos explica o seguinte: a fatalidade são os acontecimentos da vida pelos quais temos que passar, muitas vezes por nossa própria escolha, antes de encarnar, e sempre como consequência de atos por nós mesmos praticados, pelo bem da nossa evolução. Então, nada disso, no entanto, é capaz de superar o livre-arbítrio. O homem é, dessa forma, sempre capaz de escolher o próprio caminho, e essa escolha vai determinar os acontecimentos que ele vai enfrentar na vida atual e nas encarnações seguintes. Então, dependendo das escolhas que fazemos pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos determinar, inclusive, como será a nossa próxima encarnação, dependendo do que plantarmos nessa, do que conseguirmos superar nessa atual encarnação, nós já estaremos preparando a próxima. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso significa dizer que sempre podemos escolher o que vamos plantar, mas colheremos exatamente aquilo que plantamos. Apesar disso, dessa espécie de destino que o homem traça para si mesmo, pelo uso do seu livre-arbítrio, os espíritos afirmam que fatais mesmo são apenas o momento e a maneira da morte. Então, a morte é inevitável, ela é realmente a fatalidade. Quanto aos outros acontecimentos, são fruto do nosso livre-arbítrio passado, as escolhas que fizemos em outras vidas passadas, e podem até, muitas vezes, ser modificados ou evitados pelo uso do livre-arbítrio atual. Então, se na encarnação atual a gente fizer as escolhas que são determinadas por nós mesmos no caminho do bem, nós poderemos modificar o que aconteceu no passado pelas escolhas erradas que fizemos. Somos nós que construímos o nosso próprio destino.
Está em nossas mãos o poder de torná-lo melhor. Então, como a gente disse logo no início, nós podemos atenuar as provas pelas quais precisamos passar na vida atual para a nossa evolução através da nossa conduta no bem. E aí essas provas serão aliviadas e nós nos sentiremos realmente recompensados por essas boas escolhas que fizermos no caminho do bem. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.